Olá, irmãos, tudo bem? Espero que você esteja bem. Seguimos adiante com mais um estudo na Palavra de Deus. Estamos vivendo em um momento de alto volume de informações. Graças a esse período de isolamento social, para a grande maioria, há mais tempo de se dedicar ao ensino das Escrituras, né? Estamos vendo por meio das mídias sociais, alto volume de ensino sendo disseminado, sendo colocado à nossa disposição. E são ensinos que muitas vezes vemos ter coerência com as Escrituras e também que não têm coerência, ensinos que fogem das verdades bíblicas. E também é um momento onde estamos expondo a nossa opinião sobre o que temos visto e aprendido da Bíblia. Então, no meio de tudo isso, o que é que a Bíblia tem a nos ensinar sobre o ensino e o conhecimento? Para que, de maneira saudável, possamos analisar o que temos recebido e criticar de maneira positiva ou negativa. A segunda carta de Paulo a Timóteo é um texto muito interessante, pois nos permite identificar a natureza do conhecimento e do ensino. Essa carta é uma carta pastoral. Paulo escreveu a Timóteo enquanto estava preso em Roma, a sua última prisão, e escreve a Timóteo, que estava em Éfeso. E Timóteo foi um discípulo de Paulo. E ao que vemos aqui, um discípulo ao qual Paulo tinha grande apreço. Então nós vamos ler alguns textos dessa epístola pastoral. Você pode, nesse momento, pausar o vídeo, clicando em algum lugar aqui embaixo. Eu sempre quis dizer isso. Mas então, segunda carta ao Timóteo, capítulo 1, verso 13. Preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Essa é a mensagem de Paulo a Timóteo. Paulo, preso, a sua última prisão. A segunda carta a Timóteo foi provavelmente a última carta que Paulo escreveu, que nós temos registrada na Bíblia. E Paulo a escreveu momentos ou tempos antes de ser executado. Nós vemos isso no capítulo 4 da carta, onde Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. O apóstolo Paulo, então, decide escrever uma carta a seu amado discípulo Timóteo, como vemos no capítulo 1, o seu filho amado, a qual tinha grande apreço. E nessa expectativa da morte, na expectativa de deixar uma igreja ausente da sua orientação, o que é que Paulo decide colocar nessa última carta? Qual assunto Paulo tratou nesse momento? E a gente vê que a preocupação norteadora de Paulo era sobre a preservação do Evangelho. Nós notamos na carta um teor de urgência, um teor de preocupação no modo como Paulo fala com Timóteo. E tudo isso gira em torno da preservação do Evangelho. Bem, nós sabemos que doutrina se refere ao ensino e ortodoxia se refere ao ensino que é fiel à verdade, o ensino que é baseado corretamente na verdade. E Paulo, assim, traz essa preocupação, porque no momento em que Timóteo vivia em Éfeso, haviam falsos mestres e falsas doutrinas sendo disseminadas no meio da igreja. Doutrinas que pervertiam a verdade do Evangelho. E nós vemos no verso 13 que Paulo diz: Timóteo, preserve o modelo das sãs palavras que de mim ouviste. E Paulo ainda diz que essas sãs palavras são um bom tesouro, que Timóteo haveria de guardar com o auxílio do Espírito Santo. Mas o que é esse bom tesouro a qual Paulo se refere?
Se nós lemos um pouco antes, no verso 6, Paulo incentiva Timóteo. Provavelmente Timóteo tinha problemas com timidez, porque Paulo dá palavras de encorajamento, palavras para que se vencesse o medo. E nós vemos que Paulo diz no verso 9 sobre a salvação. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então, essa mensagem da salvação, da redenção por Cristo Jesus, ao qual não tivemos participação, mas que nos foi planejada, Paulo diz que ele foi constituído pregador, apóstolo e mestre desta mensagem. E que por esta razão, verso 12, dessa mensagem que ele proclamava e pregava, ele estava sofrendo, estava sendo perseguido, mas mesmo assim não se envergonhava, porque ele sabia em quem tinha crido e estava certo de que Deus era poderoso para guardar o tesouro até aquele dia. Então, qual é o tesouro? É essa mensagem da qual Paulo foi constituído pregador. E qual é a mensagem? A mensagem do Cristo, do Salvador, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Então é o Evangelho puro e simples. E Paulo diz a Timóteo, preserve isso, guarde porque isso é um bom tesouro, com o auxílio do Espírito Santo. E é uma preocupação que vale para todos os tempos, porque não apenas no tempo de Timóteo haviam falsos mestres e falsas doutrinas sendo disseminadas, mas hoje, durante toda a história da igreja, falsos ensinos são disseminados. E Paulo não só diz que Timóteo preservasse esse bom tesouro, como no capítulo 2, verso 2, ele diz, o que ouvisse de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. Então, Timóteo, você não vai só preservar esse bom tesouro do Evangelho, você tem de transmitir a outros homens. E por que dessa urgência de Paulo? O Evangelho está sob ataque. Falsos mestres têm pervertido a verdade. Então a gente vê que tem duas realidades. Uma realidade presente da época de Timóteo, ao qual Paulo se refere no capítulo 2, no verso 14 ao verso 26. Nós vemos aqui que Paulo fala sobre falsos mestres presentes na época de Timóteo. No verso 16 ele diz, evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e as suas palavras se alastrarão como gangrena. Eles se desviaram da verdade. Então, falsos profetas presentes na época de Timóteo, que estavam pervertendo as verdades que Jesus proclamou. E ao mesmo tempo nós vemos no capítulo 3 que Paulo argumenta sobre a corrupção dos últimos dias. E Paulo diz que nos últimos dias surgiriam homens que amariam a si mesmo, e homens mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E as características desses homens seriam a ganância, a arrogância, a presunção, a blasfêmia, a desobediência, a impiedade, a falta de afeição natural, a incapacidade de perdoar. Todas essas são características do autocentrismo, do orgulho. E esses homens, eles não escrachariam essas coisas, porque eles teriam, como diz no verso 5, a aparência de religiosidade. Homens com aparência de falsa piedade. Ou seja, existe uma conexão entre o presente de Timóteo com a época futura, em que em ambos os momentos falsos mestres com a falsa aparência de piedade disseminavam doutrinas que pervertiam a verdade do Evangelho. A questão de se ter falsa aparência de piedade diz sobre uma forma sem conteúdo,
uma prática sem convicção. Nós vemos no verso 8 que esses homens, eles são de entendimento, mas têm entendimento corrompido. Não são homens ignorantes, não são homens que aparentam ser ignorantes. São homens que têm entendimento, mas o seu entendimento é corrompido. E, além disso, no versos 6 e 8, nós vemos que esses homens, falsos piedosos, subvertem e corrompem os outros por meio do seu entendimento corrompido. Então, essa é a realidade da época presente de Timóteo e da nossa época futura. E Paulo ainda diz que esses falsos ensinos são como gangrena, que se alastrariam como gangrena. Vejam, o apóstolo Paulo usa uma analogia forte. A gangrena significa morte do tecido. É uma infecção que se leva à putrefação e, usualmente, a única opção é a amputação de um membro. E Paulo diz que o falso ensino permeado nas igrejas, permeado no meio do povo de Deus, disseminado por falsos profetas, é como uma gangrena que apodrece o corpo, que infecta o corpo e que mata o corpo. É uma analogia forte para uma realidade forte. Então, vivemos em um mundo de verdades e mentiras, irmãos, né? As muitas crenças, as múltiplas crenças, dizem que não são erradas, mas que são apenas diferentes opiniões. Mas essa é uma utopia. A verdade é absoluta. E uma verdade absoluta é uma ameaça para as múltiplas verdades, para aqueles que tudo relativizam. Então nós vivemos em um mundo onde existe uma competição da verdade, da revelação de Deus, da sã doutrina, contra os falsos ensinos de impostores, de falsos profetas e charlatões. E a nossa mente está no meio dessa competição, onde esses dois ensinos competem pela nossa atenção. E como agir diante de tudo isso? Preservando o bom tesouro, transmitindo o bom tesouro com o auxílio do Espírito Santo. Irmãos, existe uma boa notícia. Nós vemos no capítulo 3, verso 9, que esses falsos ensinos, essa falsa doutrina, não irá adiante. A insensatez dos falsos profetas será revelada a todos. E ainda mais vemos no capítulo 2, verso 19, que o firme fundamento de Deus permanece no meio de todos os falsos ensinos. E o firme fundamento de Deus tem esse selo: o Senhor conhece os seus. A falsa piedade pode enganar os homens, mas não pode enganar a Deus. As doutrinas falsas não podem permanecer diante do firme fundamento de Deus. E é por isso que, preservando a sã doutrina, a doutrina verdadeira, estaremos sendo preservados de cair em falsas doutrinas. E não só isso, existe um convite: o Senhor conhece os seus, mas também o firme fundamento de Deus tem o selo do apartar-se da injustiça. Então existe o conhecimento de Deus e, ao mesmo tempo, uma resposta nossa, que é apartar-se da injustiça. Jesus disse em Mateus capítulo 10, em Mateus capítulo 24, que nós seríamos odiados por causa do seu nome, que por causa do evangelho, deste bom tesouro, desta boa mensagem, nós seríamos torturados e, inclusive, levados à morte. Veja no capítulo 3, verso 12, o apóstolo Paulo diz: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa, uma vida verdadeiramente piedosa, em Cristo Jesus, sofrerão perseguições. E ainda Paulo diz no capítulo 2, lendo a carta a Timóteo, ele diz: Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, de acordo com o meu evangelho. Porque
eu estou sofrendo por isso, por essa mensagem. Eu estou ao ponto de ser preso como um criminoso, Timóteo, por causa dessa mensagem. Mas a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não pode ser presa. Eu posso ser preso, eu posso sofrer, mas a palavra de Deus não pode ser presa, irmãos. Então, essa é a mensagem que Paulo passa a Timóteo. E como podemos então preservar esse bom tesouro no meio de tudo isso? Como seguir essa ordenança, irmãos? E a primeira coisa que nós vemos na carta é que Paulo exorta Timóteo a confirmar o seu ensino nas Sagradas Letras. Paulo diz no capítulo 3, verso 10: Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor e perseverança, Timóteo. Você tem visto tudo isso que eu tenho ensinado no meu falar e no meu agir. Você foi meu discípulo, caminhou comigo. Mas, ao mesmo tempo, no verso 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Timóteo, por mais que você tenha aprendido comigo, que eu tenho te passado bom tesouro, não deixe de confirmar o meu ensino nas sagradas letras que você tem aprendido, Timóteo, desde a infância. E o que são essas sagradas letras? A Torá, o ensino dos profetas, os ensinos históricos no qual Timóteo foi instruído desde pequeno. E não só isso, mas Paulo continua dizendo no texto, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, não só no Antigo Testamento, mas em toda a Escritura. Jesus é o Verbo de Deus, a revelação especial de Deus no seu ápice, encarnada. E o ensino que Jesus deixou para que os apóstolos o disseminassem, e ainda deixou o Espírito Santo para que os convencesse da verdade e transmitisse o que era de Jesus aos apóstolos, nos foi colocado em cartas e epístolas. Por isso que, por meio da providência de Deus, não só a Torá, os ensinos proféticos e históricos, mas a revelação apostólica que foi transmitida de Jesus é considerada toda a Escritura. Não existe uma parte da Bíblia que não seja inspirada, não existe uma parte da Bíblia que seja excludente ou passível de ser excluída. Então Paulo diz, Timóteo, nessas sagradas letras, em toda a Escritura, você confirma o que tem aprendido. Paulo diz que a Escritura é divinamente inspirada. Esta palavra do grego theopneustos, que significa soprada por Deus. Paulo diz que toda a Escritura é proveniente de Deus, soprada por Deus. E que isso não só é útil para que Timóteo confirmasse aquilo que tem aprendido, mas para que ele ensinasse, repreendesse, corrigisse e fosse instruído em justiça. Então, a Escritura ela é útil para fazer com que o homem caminhe no correto entendimento moral da sociedade, ser instruído em justiça. E não só isso, para que o homem tivesse proveito de ensinar, de corrigir, e que o homem tivesse capacidade e pleno preparo para realizar toda a obra de Deus. Então, irmãos, a Escritura ela é suficiente para que o homem realize todo o trabalho que Deus comissionou ele para fazer. A Escritura não fala sobre todos os assuntos, mas ela fala a verdade sobre tudo aquilo que Deus considera necessário ao homem. E o que é isso? É fazer-nos sábios para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A Escritura não é um grande compêndio sobre geologia ou arqueologia, não. A Escritura é um manual, é a revelação inspirada de Deus para fazer o homem apto e sábio para a salvação por meio de Cristo Jesus, e que o homem ensine e transmita esse bom tesouro a outros por meio do Espírito Santo.
Então, não só para isso, Paulo orienta Timóteo, mas ele diz que poderia repreender por meio da Escritura, né? Amar ao Deus e ao próximo, irmão, exige muitas vezes a nossa oposição à falsidade. É não ficarmos calados diante de mentiras que arruinam o povo de Deus. O amor exige, às vezes, a nossa oposição e exige que nós confrontemos falsos ensinos e ideologias por causa da verdade, por amor à verdade, por amor ao próximo. Nós lemos na carta de Paulo aos Tessalonicenses que, diante de nosso Deus e Pai, lembramo-nos constantemente da vossa fé atuante, do vosso amor prestativo, da vossa esperança bem firmada. Porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com absoluta convicção. Absoluta convicção. E isso faz parte do bom tesouro do Evangelho. Então, irmãos, como contender pela verdade? Como se opor a falsas doutrinas? Tendo plena convicção da verdade, tendo a mente nas Sagradas Escrituras, mas também com humildade. Veja bem o verso 24. Paulo diz: ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para que cumprirem a sua verdade. Então, para Paulo, vencer na argumentação não é o correto, mas o correto é levar ao pleno conhecimento da verdade. Veja bem, Paulo estava preso. Toda essa situação de caos, essa situação de medo, de insegurança do que aconteceria após sua morte, Paulo poderia dizer: sejam contundentes, sejam firmes com a verdade e destruam as argumentações dos falsos profetas, escrachem as suas mentiras perante o povo, os expondo à humilhação. Não, mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz: não convém ao servo do Senhor discutir, deve ser amável. Veja bem, Paulo teve um encontro com a graça de Deus. A graça de Deus foi manifestada a Paulo. E o objetivo de se contender pela verdade não é estarmos corretos, mas levar o próximo, o que está errado, ao arrependimento e ao conhecimento da plena verdade, assim como uma vez fomos levados ao conhecimento da verdade. E nós temos então, irmãos, de sermos corajosos com a nossa posição em relação à verdade. Nós não devemos abrir mãos das sagradas letras, não abrimos exceções, nem fazemos adições, mas cremos na sua total inspiração para nosso uso. Mas, ao mesmo tempo, devemos fazer isso com amor, graciosamente, com paciência, para que todos sejam levados ao pleno conhecimento da verdade. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1, diz que o conhecimento ensoberbece, dá ocasião à arrogância, o orgulho. Mas veja bem, qual é o conhecimento que a Bíblia está falando? Porque o conhecimento em si é algo bom. Nós vemos que Paulo nos está exortando a permanecermos na sã doutrina, a meditarmos nas Sagradas Escrituras, a conferirmos tudo aquilo que temos tendo sido ensinado e crescermos no conhecimento das Escrituras. O conhecimento em si é algo bom, mas o pecado tende a perverter tudo. Timothy Keller diz que o pecado torna as coisas boas em coisas essenciais e as coloca acima de Deus. Quando o conhecimento de Deus, ele não se traduz em exaltação, em adoração, com palavras e ações, ele se torna autoexaltação, né? Existe um conhecimento que é movido pelo orgulho, que nos faz querer dar mais importância a estar correto do que agradar a Deus. E isso é ruim. Porque assim como as falsas doutrinas são gangrenosas, o orgulho é gangrenoso.
O orgulho é o pior dos pecados. Foi o orgulho que fez Satanás ser lançado fora dos céus. O orgulho é a raiz de todos os pecados, assim como diz C.S. Lewis. E nós vemos na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, que Paulo, após discutir sobre a graça, sobre a justificação pela fé, trazer ensinamentos altos, Paulo cai em rendição no verso 33 e diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que lhe seja compensado? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. O resultado de um verdadeiro encontro com a graça, de um verdadeiro conhecimento das Escrituras, nos leva a essa posição de simplesmente exaltar e engrandecer o nome do Senhor perante tão magnífico conhecimento. O verdadeiro conhecimento nos deixa humildes. O verdadeiro conhecimento nos coloca numa posição de humildade e não de arrogância. A mensagem do Evangelho, irmãos, ela não é a mensagem de que nós estamos certos e o outro está errado. Ela é a mensagem de que nós estamos errados e, apesar disso, Deus escolheu nos redimir. Deus nos chamou, Deus nos perdoou. Apesar do nosso erro, Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para tomar o castigo que estava destinado a nós. Apesar do nosso erro, Deus nos incluiu na sua família. Esse é o bom tesouro, essa é a boa mensagem do Evangelho, a qual nós somos chamados para expor, para transmitir, para preservar, irmãos. Uma igreja está sendo preparada nos últimos tempos. E uma igreja preparada é uma igreja convicta da verdade e uma igreja humilde. Porque se simplesmente for uma igreja humilde, é uma igreja sem convicção da verdade, é uma igreja com falsa piedade. E uma igreja com apenas convicção da verdade, mas sem humildade, é uma igreja arrogante, é uma igreja onde vai haver divisão. Mas um corpo saudável é um corpo onde os membros estão saudáveis, os membros estão convictos da verdade, os membros estão mergulhados na sã doutrina e ao mesmo tempo os membros não tentam sobrepujar os outros membros, mas agem em consonância, com humildade, todos submissos ao cabeça, que é o Cristo Jesus. Essa é a mensagem para nós hoje, irmãos, no meio de toda a informação, todo o ensino que nos tem chegado, sejamos convictos para defender a verdade sem abrir exceções, mas em mansidão, em amor, em humildade, para que todos sejam conduzidos ao pleno conhecimento da verdade, ao arrependimento, assim como nós uma vez fomos conquistados por Deus, apesar de todos os nossos erros e falhas. Amém? Então, irmãos, sejam edificados nessa mensagem, edifiquem as suas vidas na sã doutrina de Deus. Que os irmãos sejam abençoados em nome de Jesus.